Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, meus irmãos. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Santo e eterno, justo Deus, digno de toda honra, glória e louvor, nós nos achegamos à Tua santíssima presença, Senhor, reconhecendo que não somos nada, somos pecadores, pobres, necessitados, dependentes da Tua graça. Dependemos, ó Pai, do Teu auxílio, até mesmo para compreender as Tuas sagradas letras. Por isso, ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê compreensão, ilumine o nosso entendimento, a fim de podermos compreender a Tua palavra, desvenda aos nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Aquece o nosso coração, ó Deus, diante da Tua poderosa palavra. Muda o nosso viver. Nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo, nosso Redentor. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, há uma lenda francesa que narra como um soldado veterano francês se encontrou numa situação desesperada com um jovem recruta que tremia de medo. Venha, filho, disse o veterano, você e eu faremos algo grande pela França. Da mesma maneira, Paulo diz aos Filipenses, para vocês e para mim, a batalha continua. Façamos algo grande por Cristo. Queridos irmãos, nós temos meditado nessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e nós vimos da última feita a tensão do apóstolo entre a vida e a morte. Ele disse nos versos anteriores, ora, de um e outro lado, eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Então Paulo, nós vimos, ele vive essa tensão. Partir e estar com Cristo seria incomparavelmente melhor. Todavia, ainda há muito trabalho a fazer por aqui. Enquanto Deus nos der vida, nós não estamos aqui por acaso.
ainda há muito trabalho a fazer por aqui. E ele tem esse desejo, então, de continuar com os filipenses e de contribuir para o progresso do Evangelho. Hoje eu quero meditar com vocês, a partir do verso 27, Ralph Martin diz que a seção que compreende os versículos 27 ao 30 é rica de termos militares. Por exemplo, a expressão "estais firmes", isto é, resolutos como soldados plantados em seus postos, lutando, associa-se com campanha militar, em batalha ou em arena, onde os gladiadores lutavam em combate de vida ou morte pelos adversários, sejam eles adversários internos, problemas dentro da igreja, sejam adversários externos, como a perseguição. O mesmo combate, proveniente do grego agon, como que Paulo havia conhecido na época de sua primeira visita à cidade deles. Em 1 Tessalonicenses 2, versos de 1 a 2, Paulo disse: "Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta." Percebam que Paulo está tratando aqui da vida cristã como um combate, irmãos, em que a maior arma contra o inimigo, além da palavra de Deus, da oração, é uma vida piedosa, coerente e digna do Evangelho. No entanto, a igreja é mais do que a vida particular de cada um dos seus membros. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido. Contudo, não basta aos membros da igreja estarem juntos. Eles precisam ter confiança e não viver assustados diante do sofrimento e da perseguição. Portanto, irmãos, a grande pergunta diante desse texto, razão para o nosso tema é: como viver de modo digno do Evangelho? Como viver de modo digno do Evangelho? Primeira coisa que precisamos ter: coerência na vida. Veja comigo o início do verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Amados irmãos, não basta apenas ter conhecimento na cabeça. A teologia precisa produzir vida. A doutrina precisa desembocar em ética. Aqui é o Evangelho que estabelece a norma ética. Os crentes de Filipos deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, no mundo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter. Alguém certa vez disse que a vida do cristão é o quinto evangelho, a página da Bíblia que o povo mais lê. Da mesma maneira, Billy Graham disse: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Precisamos viver de modo digno para não sermos causa de tropeço para os fracos. Precisamos viver de modo digno para não baratearmos o Evangelho que abraçamos. Precisamos viver de modo digno para ganharmos outros com o nosso testemunho. A palavra usada por Paulo aqui é muito sugestiva. A ordem vivei, politeustai no grego, significa ser cidadão. Paulo escrevia de Roma, o centro do Império Romano. Foi o fato de ser cidadão romano que o conduziu à capital do Império. Filipos era uma colônia romana, uma espécie de miniatura de Roma. E nas colônias romanas, como Filipos, os cidadãos jamais se esqueciam que eram romanos. Eles falavam latim, eles usavam vestimentas latinas.
Eles davam a seus magistrados títulos latinos. Desse modo, Paulo está dizendo aos crentes de Filipos que, assim como eles valorizavam a cidadania romana, deveriam também valorizar, e ainda mais, a honrada posição que ocupavam como cidadãos dos céus. Igreja, não se esqueça disso. Vocês não têm apenas uma cidadania terrena, mas, sobretudo, uma cidadania celestial. Por isso, em Filipenses 3 está escrito: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Cristo já morreu na cruz por você, Ele comprou você com alto preço, Ele comprou você com o seu sangue, Ele lavou você, Ele remiu você, o seu nome já está escrito no livro da vida, você receberá um corpo glorificado, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, Ele derramou sobre você incontáveis bênçãos espirituais espalhadas nas regiões celestiais, o inimigo já foi vencido e o que te aguarda é a esperança da glória. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Escute, crente, você agora é um novo homem. Viva de modo digno do evangelho a que você foi chamado. Não viva uma vida dúbia. O que você é dentro da igreja, você deve ser fora da igreja. Aquilo que você aprendeu, você deve praticar. Por onde você andar, lembre-se, você é um cidadão celestial. Isso se aplica a mim e a você, em todas as áreas da nossa vida. Seja no seu namoro, tenha um namoro cristão, um namoro bíblico, conforme as Escrituras nos orientam. Seja no seu trabalho, seja honesto, sirva ao seu patrão como se estivesse servindo ao próprio Senhor, diz Paulo aos Efésios. Seja nos seus estudos, na faculdade, faça as coisas de maneira correta. Do que adianta você trapacear nesse momento? Amanhã você vai ser um profissional. Que tipo de profissional você vai ser? Nós somos chamados, meus irmãos, a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter toda a nossa vida. Irmãos, como viver de modo digno do Evangelho? Segunda coisa que precisamos ter: firmeza na unidade. Verso 27, veja comigo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Interessante, Paulo nos convoca, nos chama a viver de modo digno, e ele diz, olha, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ou seja, não apenas na minha presença, mas também na minha ausência. Quando eu estiver longe, eu quero ouvir de vocês que vocês têm vivido dessa maneira. A igreja de Filipos, infelizmente, estava sendo atacada numa área vital, irmãos. A quebra de comunhão. É por isso que no capítulo 4, no capítulo 2 também nós veremos isso mais adiante, com mais detalhes, mas também no capítulo 4, Paulo vai exortar esses irmãos dizendo, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo,
Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Notem comigo que seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas divididos. Então Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Queridos irmãos, quando Paulo fala de estarem firmes em um só espírito, como uma só alma, ele está falando primeiro de unidade de coração e de mente. Isso fala das afeições, de como nos sentimos diante das pessoas e reagimos a elas. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes para nós. Muitas vezes, irmãos, discutimos por besteiras, coisas pequenas, diminutas. Um detalhe, a gente faz uma tempestade num copo de água. Coisas que poderiam ser resolvidas de outra maneira. Certa feita, alguém muito sábio disse: naquilo que for essencial, lute pela verdade. Naquilo que não for essencial, lute pela unidade. Nós devemos ter um mesmo sentimento, pois estamos unidos em uma mesma causa. A glória de Deus, a propagação do Evangelho. Isso nos leva a uma segunda coisa que Paulo nos instrui aqui, a unidade no trabalho. Ele diz que devemos lutar juntos pela fé evangélica. Vejam, a igreja não é como um amontoado de gente vivendo em um clube, mas um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Irmãos, se os objetivos não estiverem alinhados, cada um vai puxar para um lado. Paulo diz que os crentes devem trabalhar como atletas de um time, todos com a mente focada no mesmo alvo, o avanço do Evangelho, a glória de Cristo. E para que isso dê certo, para que o trem possa correr bem, usando essa ilustração, os trilhos precisam estar bem alinhados, bem fundamentados. É por isso que, em terceiro lugar, precisamos ter unidade na fé. A igreja precisa ter unidade doutrinária. Precisamos lutar não por modismos, não por aquilo que eu acho mais interessante, não por doutrinas de homens, mas pela fé evangélica, diz Paulo. É por isso que Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos fraquejam, esquecem as armas nessa batalha e fogem do combate na hora da tribulação. Outros se distanciam, não da obra, mas dos irmãos, e rompem a comunhão fraternal. Muitas vezes você pode estar no meio da igreja, você está no meio dos irmãos, mas está lutando sozinho. Então a palavra de Deus nos exorta hoje a estarmos firmes, lutando juntos pela fé evangélica. Ora, irmãos, como viver de modo digno do Evangelho? Primeiro, precisamos ter coerência na vida. Segundo, precisamos ter firmeza na unidade. Terceiro lugar,
precisamos ter coragem na adversidade. Veja comigo os versos de 28 a 30. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A igreja de Filipos, irmãos, estava enfrentando tanto uma ameaça interna, quebra da comunhão, como uma ameaça externa, a perseguição. Então Paulo os exorta a que eles não fiquem intimidados, amedrontados pelos seus adversários. Conta a história que Alexandre o Grande, aquele poderoso e destemido general grego que venceu diversas batalhas e expandiu o império, certa vez trouxeram diante dele um soldado medroso que desertou da batalha. E ele olhou para esse soldado e perguntou: soldado, qual é o seu nome? E o soldado respondeu: Alexandre, meu senhor. Então o general ficou furioso porque aquele soldado medroso carregava o mesmo nome dele. Então ele bradou: soldado, mude a sua conduta ou mude o seu nome. Meu irmão, você carrega o nome de Cristo, você é um embaixador do reino dos céus, você representa o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Você não pode se amedrontar com as adversidades da vida, você não pode temer os inimigos da cruz de Cristo, você precisa ter fé e coragem, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. É por isso que Paulo disse em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Josué estava desanimado, Deus disse para ele: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 2 Coríntios 2,14 está escrito: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Os inimigos da cruz pensam que o seu caminho de provas e sofrimento por causa de Cristo é a sua derrota. Mas eles não sabem que o caminho da cruz é o caminho da glória. Pois Cristo primeiro carregou a cruz, depois ele recebeu a glória. É por isso que em Colossenses 1,27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo está dizendo: sofrer pelo nome de Cristo é um privilégio, sofrer pelo nome de Cristo é uma honra. Ainda que eu seja perseguido, ainda que eu sofra, ainda que eu encontre a morte, terá sido uma honra lutar pelo meu rei na batalha. Escute, crente, o teu Redentor sofreu, alegre-se nisso,
por meio do sofrimento, você está sendo forjado à imagem do teu Redentor. 1 Pedro 4 diz, a partir do verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Você entende isso? Nos foi dada a graça de padecer por Cristo. E Paulo ainda nos lembra uma coisa muito importante no verso 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está dizendo, você não está sozinho nessa luta. Eu e você estamos no mesmo combate. Deus alistou você no seu exército, para que assim como Paulo, você combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. Foi concedida a você a graça de padecer por Cristo, de lutar em nome do Rei dos Reis, e para aqueles que forem fiéis, diz em 2 Timóteo, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Não desanime, meu irmão. Tenha coragem. Sofrer pelo nome de Cristo é uma graça, é um presente, é um privilégio, pois o próprio Senhor disse em Mateus 5,11, nas bem-aventuranças, Ele disse, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você não tem ideia do que te aguarda. 1 Coríntios 2,9 está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que Paulo disse com muita convicção em Romanos 8,18, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eles não se comparam. Como viver de modo digno do Evangelho? Primeiro, precisamos ter coerência na vida. Segundo, precisamos ter firmeza na unidade. Terceiro, precisamos ter coragem na adversidade. Lembre-se do soldado francês. Tremia de medo e desespero. E o veterano chamou e disse, façamos algo grande pela França. Assim também, irmãos, façamos algo grande por Cristo, pelo Evangelho. Não desanime nessa batalha, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua bendita e maravilhosa palavra, palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra alma e espírito juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração.
Palavra essa que arde em nossos corações, ó Deus, pela esperança do Evangelho, pelas ricas promessas que o Senhor tem para nós, o seu povo, a sua igreja. Que nós possamos caminhar, Senhor, nesse espírito. Essa palavra que nos exorta hoje a avançar, caminhar sempre em frente, não se amedrontar diante das lutas, das dificuldades que são tantas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, talvez em nossa casa, com nossa família, no trabalho. Há tantos irmãos passando por dificuldades diversas. Mas o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus soberano. O Senhor é um Deus provedor. Ele há de cuidar de nós, o seu povo. E nós devemos continuar sempre em frente, tendo essa esperança em Cristo Jesus, lutando juntos, caminhando unidos. É isso que o Senhor ordena e deseja para a sua igreja. Nós somos um corpo, nós temos um só Senhor e cabeça, e sob a direção dele nós marchamos. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.